Gente, não tem jeito de falar desses dois sem falar da história do Sempre um Papo. Eles, inclusive, o que é ter? Nada? Eles têm cotas do Sempre um Papo, porque, há um tempo atrás, a gente tentaram trocar o nome do projeto para Sempre um Rui Castro e Sempre uma Heloísa, mas não conseguiram, entendeu? Então, eles viraram sócios. E estou engraçadinho hoje, né, Rui? A gente está vendo a mínima graça. Boa noite, Rui Castro. Boa noite, Heloísa Seixas. Como vai? Liga aí para cima, pronto. Oi. Pronto. Bem, alegria ver vocês novamente com a gente. Só para dizer que eu estou há tantos anos nesse Sempre um Papo, que desde o tempo que o Afonso Borges era pobre, né, e não tinha hotel para dar para os convidados, então tinha que dormir num colchonete no quarto dos fundos de uma casinha que ele tinha aqui no subúrbio. Né? Primeira vez foi assim. Pior que não é piada. É verdade, você lembra, Lili lembra. É verdade. E assim, eu tenho alegria de com essa história do Sempre um Papo há tantos anos, na verdade, acompanhar carreiras, né, desses escritores que viraram, no fim da história, amigos de vida inteira, como a Heloísa e como o Rui. Heloísa, desde a Porta, não foi, Luiz? Não, acho que Pente de Vênus, Pente né? de Vênus, que foi meu primeiro claro. livro, em 1995. Eu já vim fazer aqui, bater papo Aproveita com vocês. que passou a palavra para você e vamos falar um pouquinho. Antes de você falar como está sendo gravado, e tem um povo bom ali ouvindo a gente pelo Facebook também, faz um pequeno, pega uma amarração, por exemplo, no Pente de Vênus, faz um pequeno trajetozinho até chegar neste livro que ganhará o Prêmio São Paulo de Literatura. Olha, já é uma estrada, né? Eu mesma fico, às vezes, impressionada. Eu comecei a escrever no início dos anos 90. Escrevi durante algum tempo escondida, escrevi principalmente escondida do Rui, eu já contei isso várias vezes. Eu tinha muito medo que ele lesse as coisas que eu estava escrevendo. Eu tinha trabalhado com a palavra a vida inteira, sempre fui tradutora, jornalista, mas, de repente, eu comecei a escrever ficção e foi uma coisa muito assustadora para mim, porque eu, às vezes, achava que eu estava tendo um surto psicótico. E eu, ao mesmo tempo, conheci o Rui, na mesma época, praticamente. Então, eu escondia dele, porque o Rui sempre é uma pessoa muito crítica, muito ferina nas opiniões dele. Doce, gente, ferina. Um docinho, né, doce. de coco. E eu tinha certeza que ele, achasse o que ele achasse, no dia que eu desse as coisas que eu estava escrevendo para ele ler, ele ia me dizer a verdade. E, de fato, eu comecei a escrever loucamente. Eu nunca tive, assim, uma coisa de escrever e guardar, né? Os primeiros textos que eu escrevi já foram os contos desse livro, Pente de Vênus, que foi o meu primeiro livro. E quando eu estava escrevendo esses contos, que eu escrevia assim, de forma obsessiva e doentia, e eu, na época, trabalhava no escritório da ONU, no Rio. Eu era assessora de imprensa. Eu trabalhava depois da hora no Palácio Itamaraty, lá no Rio, que é um lugar que tem fama de mal assombrado. E eu ficava ouvindo aqueles barulhos nas madeiras, estalando, e escrevendo. E eu tinha sempre a sensação assim, de culpa, de estar fazendo aquela loucura, né? Então, quando eu finalmente tomei coragem e dei os meus primeiros contos, devo ter dado, se não me engano, 3 contos para o Rui ler. Ele, que na época morava em São Paulo, ele estava trabalhando em São Paulo e eu morando no Rio. Estava cumprindo pena em São Paulo. Estava cumprindo pena, como ele diz. Ele levou os contos no fundo da mala e lá deixou o envelope com os 3 contos durante 2 meses. Aquela que casa ele não que tinha eu conheci, coragem de com 2 ler. andares, assim? Exatamente. E ele não tinha coragem de ler, porque ele sabia que, se ele lesse, ele ia dizer o que ele achava,
E se ele não gostasse, ele achava que ia perder a namorada. E, enfim, isso só para contar como o meu começo assim com a ficção foi uma coisa muito atribulada, muito aflita, muito desconhecida para mim, toda aquela história, né? E finalmente o Rui, felizmente, gostou, né, dos contos, gostou muito. E, Eu não tinha enfim, saída, eu fui ler e fiquei besta com o que eu li. foi uma coisa assim, o Rui me ajudou, né, porque na época já era difícil publicar pela primeira vez, ainda mais contos. Eu acabei publicando por uma editora muito pequenininha do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, chamada Sulina. Essas Teve coisas não todo tem. um Olha só, começo deixa eu contar muito... como foi essa coisa da Sulina, porque como é que uma autora carioca vai publicar no Rio Grande do Sul? Eu fui fazer um lançamento de um livro lá em Porto Alegre com um cara que era o dono de uma distribuidora lá, e ele, depois do lançamento, ele disse: nós vamos fazer uma editora também. Aí a distribuidora, que é a Sulina, vai se tornar, que nós queremos fazer uma editora da distribuidora. E queremos usar originais brasileiros. Você conhece algum? Eu falei: conheço. Ela mandou para ele, ele gostou, ou seja, tem pessoas que passam anos, né, procurando uma editora, né, procurando uma oportunidade de que o seu original seja lido, né, por uma editora, seja qual for, né, e de repente acontece uma sorte dessa. Eu fui totalmente levada, né, por essa... Foi uma verdadeira enxurrada que me carregou, porque aí o livro saiu e começou a ter umas críticas realmente muito boas, e o livro foi finalista do Prêmio Jabuti. E eu me lembro que o editor, era uma editora pequenininha, ele me ligou quase aos prantos para me dizer que eu tinha sido finalista do Prêmio Jabuti. E eu mal sabia o que era o Prêmio Jabuti, né? Eu falei: que legal e tal, enfim. E aí, com isso, né, eu que já estava vivendo aquela coisa obsessiva, incontrolável, eu tinha já a certeza de que eu não ia mais conseguir parar de escrever, eu, de repente, me via, né, dentro do mercado, porque, como eu fui finalista do Jabuti, já com esse primeiro livro, as portas começaram a se abrir, né? Uma delas foi porque eu conheci o Carlos Heitor Coni, que gostou muito do meu livro, e ele acabou me apresentando a Record, que foi a minha editora durante muitos anos, que era uma editora grande, né, até hoje uma editora grande. E aí eu publiquei, sei lá, olha, eu acho que já publiquei mais de 20 livros, vários romances. Fui finalista do Jabuti 4 vezes, do Prêmio São Paulo 2, e sempre batendo na trave, né? Por isso que o Afonso já falou que eu vou ganhar, mas, enfim. De qualquer maneira, é até um reconhecimento assim que, quando eu penso, né, quando eu comecei a escrever lá atrás, eu não esperava que nada disso acontecesse, né? Na verdade, eu não esperava nem ser publicada, porque eu comecei a escrever numa relação tão forte, mas tão solitária, né, com aquilo que eu estava escrevendo, que aquilo que estava acontecendo, a minha relação com a palavra era a coisa mais importante do que outras pessoas lerem, mais importante do que ser publicado, ser reconhecido, ser elogiado. Claro que depois, né, eu me profissionalizei. Foi uma coisa que mudou completamente a minha vida, né? Eu estava com mais de 40 anos quando isso aconteceu, e eu tinha trabalhado quase, 14 anos na grande imprensa como jornalista, e estava trabalhando, como eu falei, numa assessoria de imprensa, e eu fiquei tão envolvida, tão encantada, que eu larguei tudo para trabalhar só com livro, para trabalhar só escrevendo, o que é quase impossível no Brasil. No Brasil a gente não vive de livro, mas a gente pode viver de escrever, né? Fazendo colaborações, fazendo
consultoria editorial, fazendo tradução, fazendo palestra, dando aula, fazendo milhões de coisas. Então, é uma trajetória de mais de 20 anos de amor assim, imenso à palavra e de convivência com o amor do Rui à palavra, né? Que é uma outra faceta, porque ele tem uma maneira de se relacionar com o livro, com a palavra, totalmente diferente da minha, né? Porque ele basicamente não faz ficção, vocês sabem disso. Ele tem uma relação com a informação, com a busca da informação, que é uma outra coisa fascinante, né? E a gente tem tido essa possibilidade, um e outro, de conviver com essas duas buscas diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidas, né? O Rui, com essa fabulosa capacidade que ele tem de descobrir fatos, de ir atrás incansavelmente. Cada vez que ele começa um livro novo, eu fico admirada, de novo, como se fosse a primeira vez, pela jovialidade, a energia com que ele se atira, né, nessa nova empreitada. Inclusive, por causa disso, ele vai depois falar com vocês sobre todas essas empreitadas dele, mas foi por causa dessa relação dele que eu fiz um dos livros meus, que eu considero um livro do qual eu gosto particularmente, que é o Oitavo Selo, que foi um livro que eu lancei em 2015, infelizmente pela editora Kozak Naif, que logo em seguida acabou. Esse livro também foi finalista do Jabuti, do São Paulo, e na noite da entrega do Prêmio São Paulo, no coquetel da entrega do prêmio, caiu como uma bomba a notícia do fim da Kozak Naif, que é uma tristeza, né, para todos nós que amamos o livro até hoje. O premiado era da Kozak. O vencedor foi da Kozak, não fui eu, foi um outro rapaz, romancista da Kozak também. Tinha acabado de receber o prêmio quando saiu essa notícia. Mas, enfim, eu queria só falar rapidinho, porque eu já estou falando muito sobre o Oitavo Selo, antes de passar a palavra para o Rui, que é o seguinte: foi um livro que eu fiz, que por ter tido essa trajetória cortada, é um livro que não é todo mundo que conhece, mas um livro que eu gostei muito de fazer, que tem um subtítulo de quase romance, porque é um livro totalmente em cima da realidade, e em cima dessa realidade eu fiz narrativas ficcionais, e que conta a história dos confrontos do Rui com a morte. O Rui teve vários confrontos com a morte. O título do livro é O Oitavo Selo, por causa do sétimo selo do Bergman, porque o Rui sempre lidou com esses confrontos, se salvando pela palavra. Só para dar um exemplo, numa dessas histórias, em 2005, o Rui estava começando a escrever o livro da Carmen, a biografia da Carmen, e ele teve um diagnóstico de um câncer de base de língua, com metástase, uma coisa terrível. Ele estava escrevendo o livro, estava no início, depois de 5 anos de apuração. E, quando nós saímos do consultório do médico, ele virou para mim e falou: vai atrasar o livro. E esse tipo de relação dele, né, esse amor à palavra, que me fez escrever O Oitavo Selo. E aí, só para falar do agora e na hora, que eu ainda não falei, né, antes de passar a palavra para o Rui, é um livro sobre a morte. Eu estou virando uma especialista em morte, sem querer. Outro dia, agora, no mês de setembro, eu fui convidada pela UFRJ para fazer uma palestra para médicos
já formados, que estavam fazendo mestrado, e tinha uma cadeira sobre a morte, para os médicos aprenderem a lidar. Tem um nome, né? Ah, não, Estudo da morte. tem um nome, é verdade. O especialista em morte aqui é o Walter Hugo também. Tem um Como é que nome. chama? Tanatologia. Mas, enfim, eu, quando recebi o convite, eu fiquei meio espantada, né? Falei, puxa, isso porque no ano anterior, final do ano, vai fazer um ano agora, eu fui convidada também para fazer a abertura de um seminário sobre a morte, até com o Safatli, com o Vladimir Safatli. Nós íamos fazer a palestra de abertura, eu falando sobre a morte na visão da literatura e ele na visão da filosofia. E aí aconteceu uma coisa incrível. Na hora da palestra, começou aquele zum, zum, zum no camarim, e aí as moças que estavam organizando vieram me dizer que o Vladimir Safatli tinha passado mal e estava no hospital. Vocês levaram para lá para fazer a palestra lá dentro sobre morte, Ou seja, né? Já que vai morrer todo mundo para a palestra. Vou fazer uma palestra sobre a morte, eu estava no hospital internado. Eu tive quase que um riso histérico, né? Porque eu já estava muito envolvida com essa coisa de morte e, ao mesmo tempo, um pouco admirada, como eu estou dizendo aqui, de ser associada a isso, porque, no fundo... Não foi por causa do lugar escuro, muito? Foi por causa do lugar escuro, foi por causa do oitavo selo, foi por causa do Agora e na Hora, que tinha acabado de... Não tinha saído ainda, o Agora e na Hora. Foi por causa do oitavo selo também. O Lugar Escuro é outro livro que eu tenho, que é sobre o Alzheimer, da minha mãe, que é uma memória que eu fiz, um livro de não ficção. Enfim, são livros assim muito densos, né? São assuntos difíceis. Mas eu tenho uma relação com a escrita tão visceral e, ao mesmo tempo, tão amorosa, que eu pego esses assuntos que estão, de alguma maneira, me assombrando e prego no papel, porque eu tenho a impressão que, na hora que eles vão para o papel, o encanto se quebra. E eu não preciso ter medo mais. Então, o Agora e na Hora foi mais um exemplo. Eu decidi escrever um livro que é a história de um escritor que está escrevendo sobre a morte. Parece eu, né? Mas não sou eu. É um escritor, é um homem, é um cara mais velho, é um personagem lá que eu bolei muito bem. Ele está escrevendo um livro sobre a morte, ele se sente frustrado, ele acha que não foi reconhecido como escritor, e ele resolve se vingar, escrevendo um livro sobre a morte e se matando em cima dos originais, que ele acha que assim ele vai dar um fecho insuperável ao livro dele. Então, Agora e na Hora é a história desse escritor. E eu escrevo vários contos que são os contos do escritor, contos sobre a morte. Ele se mata? Aí é que está. Quando ele está escrevendo as histórias, ele descobre que ele está com câncer no pulmão. Então, ele fica revoltado, porque ele quer ser o senhor da própria morte, né? Todo o plano dele vai por água abaixo se ele morrer antes de acabar de escrever. Então, essa relação dele, né, com o que ele está escrevendo, ele repensando a vida dele e, ao mesmo tempo, esse embate, né, do escritor com aquilo que ele está escrevendo, que foi também um embate meu com o próprio livro que eu estava escrevendo, porque eu fiquei, claro, com medo de morrer quando eu terminasse esse livro. Eu achei que eu ia morrer. E aí aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais impressionada, que quase que secretamente, quando eu imaginei esse escritor, esse personagem, eu me lembrei de um conhecido nosso que é escritor, na época em saúde perfeita, mas que tinha uma relação muito visceral também com a escrita,
E eu sabia que, quando ele era jovem, ele tinha dito que, se ele não conseguisse ser escritor, ele se matava. Só por causa dessa frase dele, eu pensei nele quando eu comecei a escrever. Eu me inspirei nele para escrever essa história. Pois bem, quando eu já estava na metade do livro, com o livro em meio, esse nosso conhecido teve câncer de pulmão e morreu. Aconteceu com ele exatamente o que eu tinha escrito na Eu história. não te conto mais nada, viu? Por isso que eu ficava com medo de terminar. Mas aí eu terminei e não morri, aí pronto. Eu me convenci de que, por mais que a gente se faça uma via de mão dupla, né, com a ficção e a realidade, que é uma coisa que eu faço o tempo todo, por isso eu escrevi O Lugar Escuro, por isso eu escrevi O Oitavo Selo, por isso esse escritor está escrevendo histórias que eu estou escrevendo, eu me misturo com ele. Por tudo isso, por mais que tenha essa via de mão dupla entre o escritor e a sua escrita, a gente se salva escrevendo. No fundo, a gente se salva escrevendo. Então, não tem que ter medo. Tem que pegar os fantasmas e prender no papel. Obrigada. Rui, peraí, deixa eu emendar isso que a Heloísa estava contando, pô, a história desse escritor, que disse que, se não se tornasse escritor, ia se matar. Ele era um jornalista, eu trabalhei com ele lá nos Bloch, nos anos 70. E nós éramos lá redatores de uma revista dos Bloch, e ele dizia: olha, eu estou aqui porque estou, mas para ganhar a vida, porque, na verdade, eu quero ser escritor. Eu falei: ótimo, e aí, o que você quer fazer? Não, eu sou romancista, eu sou um escritor. E ninguém sabe que eu sou, mas eu sou. Eu falei: bom, você só será um escritor o dia que alguém disser que você é. Não adianta você dizer que você... Pois é, mas se eu não me tornar um escritor, eu vou me matar. Mas por quê? Porque eu programei toda a minha vida para ser escritor. Se eu não conseguir, minha vida terá sido um fracasso. Então, eu vou abreviar, eu vou terminar com tudo e vou matar. Falei: o que você está fazendo para ser escritor? Você tem algum romance? Tenho. E onde está? Está na gaveta. Por que você não mostra a alguém? Porque se eu for escritor, alguém um dia vai me descobrir. Falei: bom, você acabou de ser descoberto, me passa para mim, que eu quero ler. E ele me deu o original para ler. Ele era baiano, o livro se passava no sertão da Bahia, o universo não tem nada a ver comigo, mas é muito bem, era um romance de ação, muito tiroteio, muito cangaço, muito não sei o quê. Eu gostei. E, por acaso, naqueles dias, eu estava em contato com uma moça que trabalhava na editora Francisco Alves. E eu liguei para ela e falei: eu tenho um original aqui de um escritor baiano, que é até amigo do Jorge Amado, coisa parecida. Você gostaria de ler? Falei: pode mandar. Mandei, ela gostou e publicou. E, a partir dali, o livro chamava Da Nação dos Justos. E o nome do autor era Marcos Santa Rita. E, a partir dali, desenvolveu uma carreira muito boa em termos de bons livros, né? Nunca fez sucesso, mas, enfim, não se matou, pelo menos. Mas aí depois foi o personagem da Elô e, de repente, começa a acontecer com ele coisas que ela estava escrevendo, né? Impressionante. Eu acabei dedicando o livro a ele, de tão impressionada que eu fiquei com a história. Bom, falando agora na minha própria história, que eu tenho a impressão que estamos aqui para falar desses dois livros aqui, quer dizer, não vamos falar de Anjo Pornográfico, nem Chega de Saudade, nem Estrela Solitária, nem A Noite do Meu Bem, imagino, né? Quer dizer, esses dois livros são amostras, né, ou consequências, né, de uma coisa de uma vida, né, que dá a impressão que já foi programada desde o começo para acontecer o que aconteceu. Quer dizer, eu não tive chance nenhuma, né, de ser diferente. Eu aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler com menos de 5 anos, aprendi a ler lendo jornais e passei o resto da minha vida até hoje lendo jornais, né? E desde o começo, desde os 5 anos de idade, quer dizer, quando você aprende a ler, você aprende quase que imediatamente a escrever,
né? Porque basta você copiar aqueles símbolos, né? Foi o que eu achei na época. Se eu copiasse os símbolos que eu entendia lendo, eu saberia escrever. Por acaso aconteceu. E no que você aprende a escrever à mão, você descobre uma máquina de escrever e descobre que os símbolos do teclado são os mesmos que você copia escrevendo. Então, o fato é que, com 5 anos de idade, eu já sabia ler, escrever e escrever à máquina, né? E tinha total possibilidade de fazer isso o dia inteiro, né? Porque meu pai nunca me negou nada, né? Então, eu tinha a máquina de escrever dele, que passou a ser minha imediatamente, os papéis em branco dele passaram a ser meus, e nunca mais fiz outra coisa a não ser escrever, né? E ler. E nem foi à escola, né? Também não ia à escola, né? Por uma dessas delícias, né, de morar numa cidade Foi à pequena, escola com quantos anos? com 9 anos. Né? Quer dizer, tive essa felicidade de não ter que ir para a escola. Podia jogar pelada, podia ir ao cinema, podia fazer tudo, ler o dia inteiro e ficar escrevendo besteira Não em ia à casa. escola porque aprendeu tudo sozinho e a professora aconselhou os pais dele a não botarem ele na escola porque ele ia ter problemas, porque ele ia haver uma defasagem entre as coisas que ele sabia e o que as crianças estavam aprendendo. É um gêniozinho, ele não gosta Não, que fale, não, mas Essa é uma história que só poderia Falei. acontecer numa cidade pequena. Então, nesse caso, que tem a ver, eu contar, inclusive, o cenário, como aconteceu isso. Quer dizer, eu sou nascido numa cidade de Minas Gerais Eu chamada... não acho que Caratinga é uma cidade Caratinga. pequena. Na A época cidade de era. Caratinga tinha avião para o Rio de Janeiro. Na época, sim, tinha, pois é, mas era pequena. Na época era uma cidade de 30 mil, de 20 e poucos mil, menos de 30 mil habitantes. Embora o município fosse grande, a cidade em si, o núcleo era pequeno. Mas, quando eu conto para a Elô, né, um núcleo urbano perfeitamente autossuficiente, né, porque tinha 3 ou 4 cinemas, tinha uma estação de rádio, tinha 2 bibliotecas, tinha 2 papelarias com grande quantidade de livros, tinha um grupo de teatro, tinha 3 times de futebol, né, 2 deles com estádio, aliás, os 3 com estádio, e, principalmente, tinha 4 ou 5 jornais, né, semanais, naturalmente, mas eram 4 ou 5 jornais. Muito até bem feitos, considerando uma imprensa interiorana, naquela época, há 60 anos. Né? E essa coisa de não precisar ir à escola também é uma coisa que só poderia acontecer numa cidade pequena, que é o seguinte, a diretora de um dos grupos escolares lá, que era conhecida do meu pai, me via escrevendo lá, não sei o quê, num quadro negro que eu tinha lá na loja dele, ou então escrevendo na máquina, e concluiu que eu não precisava ir para a escola. Ou seja, no 5º ano eu poderia ir só para tirar o diploma, para fazer a admissão, o exame de admissão. Ou seja, é tudo também. O fato de, por exemplo, ser uma cidade pequena fazia com que eu saísse da casa do meu pai e, sem atravessar nenhuma rua, dobrando apenas 1 ou 2 esquinas, chegasse no cinema. Então, podia ir ao cinema todos os dias, que eu passei a fazer com 6 anos de idade, eu sempre todos os dias. Né? Ou seja, era uma coisa assim, sabe, uma grande facilidade, né? Meu pai assinava 2 ou 3 jornais do Rio, né? O Correio da Manhã, o Jornal, comprava na banca de jornais, A Última Hora, Tribuna da Imprensa, estava uma jornalada que tinha em casa, e com uma característica que depois eu descobri que atingia toda a minha família, a incapacidade de jogar o jornal fora. Então, lê, dobra e guarda, entendeu? Então, resultado, assim que eu aprendi a ler, por exemplo, lendo jornal, naturalmente, eu descobri que num dos quartos dos fundos tinha pilhas de jornais, alguns do tempo da guerra. Como eu nasci em 48, essa história de aprender a ler se deu por volta entre 52 e 53, tinha muitos jornais de 1946, 47, entendeu? Ou seja, de repente eu podia ler um jornal logo depois do fim da guerra, como se estivesse lendo o jornal de ontem. Né? E é possível até que tenha sido isso que me despertou para essa coisa Veja bem, qualquer informação que você não conheça é uma informação nova que você recebe. Não importa que ela seja velha, para você ela é nova. Né? Então eu passei a ter um interesse, uma curiosidade pelas coisas do passado, né?
que eu nunca abandonei, que, na verdade, é o que me sustentou pela vida toda, até hoje. Esse interesse pelo passado, né? E praticamente por qualquer época do passado, desde que aquilo pudesse ser convertido numa informação. Então, teve essa história aí do... Bom, e com relação... Bom, então estou eu lá, a infância inteira, lendo jornais, abrindo jornal, lendo, né, me interessando por vários assuntos, não só por futebol, mas também pelos críticos de cinema, pelos suplementos literários que saíram nos fins de semana, etc. E fascinado pela primeira página dos jornais, né? A primeira página de um jornal, até hoje, é um mosaico, é um mundo que está ali, né? Tudo que aconteceu de mais importante no mundo está em pílulas na primeira página do jornal. Eu olhava para aquilo e eu me sentia contemporâneo do mundo. Claro que eu não formulava isso dessa maneira, mas a partir do momento em que o conhecimento entra em você pela palavra escrita, principalmente, você é rigorosamente contemporâneo daquela informação, como se estivesse acontecendo no seu quintal. Então, eu morando em Caratinga, Minas Gerais, em 1955, eu já tinha sido contemporâneo da morte do Francisco Alves, da morte do aparecimento da Marilyn Monroe, da morte do James Dean, da morte do Getúlio Vargas, da morte da Carmen Miranda, né, do surgimento do rock and roll. Enfim, olha, é impressionante, né? Tudo isso passou a fazer parte da minha biografia, como se eu estivesse lá ao lado da cama da Marilyn Monroe, coisa parecida, né? Ou seja, então, o fascínio por esse tipo de veículo, para usar um termo mais moderno, fez com que, desde o começo, eu tivesse decidido, talvez inconscientemente, mas decidi, eu quero trabalhar nisso. Eu não quero ser cientista, não quero ser médico, não quero ser engenheiro, não quero ser arquiteto, não quero ser nada. Eu quero ser jornalista, né? E isso me acompanhou com uma grande naturalidade a vida toda. Teve um dia, evidentemente, a partir dos 9, 10 anos, né, que eu fui obrigado a ingressar na vida escolar regular, né? Foi quando eu fui fazer um exame de admissão. Aí meu pai já queria que eu fizesse no Colégio Militar do Rio. Eu não queria de jeito nenhum, eu queria fazer no Colégio Pedro II. Sempre já teve essa ideia de eu estudar no Rio. De maneira alguma, o Colégio Militar, queria o Colégio Pedro II. Aí aconteceu que os estudantes do Colégio Pedro II, naquela época, viraram os bondes, queimaram os bondes, porque protestando contra o aumento da passagem, coisa parecida. Meu pai estava, monte baderneiro, não, vai estudar no Colégio Militar. Então, fui fazer o exame no Colégio Militar, o exame de admissão, e, naturalmente, com todo o desconhecimento adquirido durante anos de nunca ter ido a uma escola de direito, é evidente que eu tirei 0 em matemática, devo ter tirado 2 em português ou história, levei uma bomba tremenda, e aí fui obrigado a estudar em Caratinga, né, onde passei brilhantemente no exame de admissão local, né, e fiz o ginásio lá. Mas, enfim, o fato de ter sido obrigado a estudar regularmente não me alterou em nada a vida. Eu continuei levando 0 em matemática, 0 em física, 0 em química, 0 em estatística, e 10 em português, 10 em história, 10 em línguas, etc., que era o que me interessava. Mas como também, sabe, posso levar 0, que passo do ano, passei de ano do mesmo jeito. Ou seja, nunca me alterou em nada a vida escolar. E só para terminar essa história, aconteceu o seguinte: em 1959, às vésperas de mais uma eleição, presidencial, na época da eleição, né, os candidatos eram o Jânio Quadros, o Marechal Lott, e no plano federal, e no plano estadual eram o Magalhães Pinto, pela UDN, e o Tancredo Neves, pelo PSD, que eram os principais partidos da época. Naquela época, quando acontecia uma eleição desse nível, surgiam automaticamente jornais para apoiar esse ou aquele candidato, né? O diretório local, digamos assim, daquele grande partido, entrava com dinheiro e alguém, né, que já tinha uma experiência de jornalista e era torcedor daquele partido, inventava de fazer um jornal.
Então, meu pai sempre foi um eleitor da UDN, que era a oposição na época. E um jornalista amigo dele, também da UDN, disse, olha, Rui, meu pai chamava Rui, vou fazer um jornal. Já tem pessoal para fazer, não sei o quê, já tem o dinheiro para comprar o papel, etc. Só não tem o lugar para fazer. Só preciso de um lugar para armar uma pequena redação, botar umas 2 ou 3 máquinas de escrever, as pessoas vão trabalhar comigo. Você sabe de algum lugar que esteja vago, que eu pudesse usar? O pai disse, olha, eu tenho na minha loja, os fundos da minha loja não tem nada, que você não bota lá. Então, como diz a Elô, quer dizer, eu não precisei procurar a redação que foi atrás de mim, né? Então, esse sujeito armou lá 2 ou 3 mesas, a máquina de escrever, e botou a turminha dele para escrever. E eu já estava ao lado, escrevendo na máquina do meu pai. Um dia ele passou por mim e disse, olha, o que você está fazendo? Então, eu estou escrevendo sobre o quê? Sobre o jogo de futebol que teve, a partida de futebol que teve ontem. Ele posso ler? Você não quer publicar no jornal, no meu jornal? E aí, com 11 anos de idade, eu comecei, entendeu? Ou seja, eu não tive chance. Eu não tive como, né, escolher, entendeu? As coisas aconteceram, né? Então, eu comecei a escrever semanalmente sobre as partidas de futebol que se realizavam lá. O clube chamado Caratinga recebia clubes de várias cidades vizinhas, um dia até o Flamengo foi lá e tudo. Então, eu escrevi. Mas também isso foi uma coisa que rapidamente teve um desdobramento. Lá pela 3ª ou 4ª semana que eu estava publicando esses artigos assinados com o meu nome, completo e tudo, estou lá no estádio, né, com uma tabuletazinha, tomando nota, me preparando para entrevistar um ou outro jogador. Vem falar comigo o cara da rádio, o dono da rádio local. E disse assim, você que é o fulano, você que escreve esse artigo no jornal? Eu falei, sou. Que idade você tem? Eu falei, 11. Você não quer dar um pulo ali na rádio, na cabine, porque tinha uma cabine no alto da arquibancada, eu quero te entrevistar. Queria fazer uma entrevista com ele. Tá bom, pode ir agora? Vamos lá. Fomos. Subi e ele me fez falar, e aí, como é que você estuda, não sei o quê, você gosta de futebol? Como é que você gosta? Você gosta de escrever? Como é que você aprendeu isso? Não, eu sou leitor, leio jornais, eu sou grande fã do Aquiles Chirol, que é o colunista esportivo do Correio da Manhã, eu leio fulano de tal, que é do O Jornal, enfim, bastante até desembaraçado. Aí ele diz assim, a sua voz é muito boa para o microfone, você não quer comentar o jogo? Fica aqui, assiste aqui da cabine e comenta o jogo no intervalo, que tal? Tá bom. Assisti o jogo da cabine, comentei o jogo. No final, ele disse, você não quer assumir um programa diário na minha rádio às 6h30 da tarde, patrocínio do Macarrão Santa Cruz? Eu falei, tá tudo bem. Só que eu pensei assim, pô, que chato, vai me atrapalhar o cinema. Né? Que eu ia todo dia às 6 horas. Fui obrigado a passar aí às 8, embora tivesse 11 anos de idade. Enfim, foi assim que as coisas se dão, entendeu? Eu não procurei nada, eu não pedi nada, as coisas apareceram, eu só fui aceitando e fazendo, né? Passei alguns anos escrevendo nos vários jornais locais, né? Eu próprio fiz jornais, né? Eu próprio criei um jornal. Eu fazia o seguinte, eu perguntava na gráfica quanto me custaria imprimir uma página, uma folha, frente e verso, ou 2 folhas, 4 páginas. E o cara me deu um orçamento. Então, eu peguei uma página em branco, desenhei uma quantidade de espaços, né, de anúncios, de uma coluna ou 2 colunas, atribuí preços que eu achei razoáveis, né, para cada coluna, e saí vendendo os anúncios na praça. Né? Aí, quando eu tinha o dinheiro suficiente para pagar a gráfica, eu escrevia o jornal inteiro, o jornal rodava e saía no fim de semana, encartado num dos outros jornais. Né? Foi quase Assis Chateaubriand, então. Exatamente. Eu Assis Chateaubriand, não vou dizer que é de calças curtas, porque eu já usava calça comprida, mas, enfim, um micro Assis Chateaubriand. E assim foi, até que, finalmente, meus pais voltaram para o Rio, de onde tinham saído, muitos anos antes, e dali a um ano eu estava tinha ficado amigo de um jornalista do Correio da Manhã, que era um cara que era o meu grande ídolo, Zelino Grunewald, e um belo dia, em março de 67, eu tinha acabado de fazer 19 anos, ele me telefonou dizendo, quer trabalhar no Correio da Manhã?
Eu só não disse para ele, é a única coisa na vida que eu quero é trabalhar no Correio da Manhã. Falei, não quero, claro que eu quero. Então, vem aqui amanhã no jornal que eu vou te apresentar para o Newton, que é o Newton Rodrigues, que era o diretor, o redator-chefe do jornal. Aí eu fui lá e me apresentou, e aí, pronto. Essa é a história, né? Eu só queria lembrar o nome de algumas pessoas que lá em Caratinga foram muito importantes para mim nisso. Essa pessoa que passou por mim na loja do meu pai e me viu escrevendo e me convidou a escrever no jornal dele era um velho jornalista chamado Francisco José da Silva, né? Eu não sei dele há milhões de anos. Ele trabalhava com uma senhora chamada Geralda Chaves, que foi sempre de uma extrema gente. Foi talvez a minha primeira fã, né? Sempre gostou de mim, sempre me elogiou por escrito no jornal, impressionante. E teve uma outra pessoa chamada Augusto Ferreira Neto, que era o dono de uma gráfica que tinha lá, que era uma gráfica que tinha rotativa. Eu ficava maravilhado de ver aquelas máquinas todas funcionando. Eu até ganhei uma certa intimidade com tipografia e gráfica de jornal, de ver aquela coisa funcionando e conversar com os operários, com os funcionários, e ver a maneira como se fazia um jornal, né, lá naquela época, feito toda à mão praticamente, né? Aquelas máquinas, aquelas prensas manuais rodando, depois as rotativas, enfim, foi uma coisa extraordinária. Todos eles já morreram, e tem um outro, por último, que é um homem chamado Joaquim Felício, não era jornalista profissional, ele era um comerciante muito bem sucedido, mas que gostava de jornal, escrevia muito bem, escrevia os editoriais de um dos jornais, e me pedia sempre artigos, e acho que ele está vivo, e nunca mais, há anos que eu não falo com ele. Mas, enfim, essas 4 pessoas foram fundamentais na minha vida. Eu fico contente de contar isso aqui, porque aqui está muito perto, né, da cidade onde isso aconteceu. E aí, 60 anos depois, resultou nisso aqui, só isso. Eu morro de inveja. Eu levei 40 anos para descobrir o que eu queria ser quando crescesse, e o Rui já sabia com 5. O Rui, ele não conta, não, mas ele aprendeu a ler no colo da mãe dele, ela lendo A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Ele olhava para o jornal e a mãe dele lia em voz alta. Então, ele aprendeu a ler lendo Nelson Rodrigues. Parece brincadeira, mas é verdade. E essa coisa, todas as histórias, né, de quando ele era criança, mostram esse amor pela busca da informação. Eu, quando eu fui fazer jornalismo, eu fui meio no susto, né? Amigos meus iam fazer, resolvi fazer também, e eu não queria de jeito nenhum trabalhar em jornal. Eu fui para... já tem que fazer alguma faculdade, vamos fazer então. Eu queria trabalhar com outras coisas, eu queria trabalhar como tradutora, eu não sabia direito. Eu sabia que eu tinha uma relação com a palavra, mas não tinha essa coisa do jornalista, né, do entrevistador. E o Rui, por trás de todas as grandes biografias que ele fez e todos os livros de reconstituição histórica, como Chega de Saudade e A Noite do Meu Bem, e Carnaval no Fogo, sobre o Rio, toda a obra dele em livro tem por trás a sustentação do Rui jornalista, né? Embora sejam coisas muito diferentes, né? Uma biografia, como o Rui diz, requer muito mais do que você apenas ser jornalista. Ele diz que tem que ser também um pouco historiador, tem que ser sociólogo, tem que ser um monte de coisas. Mas esse dom, né, do jornalista, eu acho uma coisa fascinante, porque eu nunca tive, né? Então, como estava fazendo 50 anos que o Rui tinha publicado a primeira matéria assinada na grande imprensa, isso é um marco para o início da carreira dele como jornalista. Porque nós não contamos essa parte embora toda de a gente já saiba que, na verdade, ele começou a ser jornalista no dia que ele sentou naquela máquina de escrever, com 5 anos de idade.
Até porque, muito antes de se instalar essa redação desse jornalzinho e ele começar a fazer as resenhazinhas de futebol, ele já fazia crítica de filme, ele já fazia ficha dos filmes a que ele assistia, isso com 6 anos. Entendeu? Então, nem foi com 11 que ele começou. Então, a gente teve a ideia de fazer, eu tive, né, porque ele só depois se deixou convencer, uma reunião de textos dele que contassem essa história do Rui jornalista. E esse livro é o Tréfego e Peralta, né, 50 textos deliciosamente incorretos. E isso por quê? Porque tem textos assim, numa época em que, apesar de toda a repressão, havia, por outro lado, né, uma liberdade de dizer coisas que hoje nos parece até assustadora. Então, eu fiz uma seleção, fui eu que que organizei esse livro, e ele é, sobretudo, uma aula de jornalismo. Esse livro contém textos e entrevistas feitos pelo Rui ao longo de muitos anos, não cobre a carreira inteira. Eu não me lembro, né, o mais antigo, do mais antigo para o mais novo, quantas décadas cobre, mas é bastante tempo. Mas tem, assim, textos fabulosos. O critério principal, quando eu escolhi, foi a qualidade dos textos. Então, só para citar um exemplo, que eu estou falando mais agora das coisas do Rui, que eu acho que ele é que tem que falar, tem, por exemplo, entre as entrevistas, tem uma entrevista dele com o Milor Fernandes, que é uma aula de jornalismo, porque o Milor era uma cobra criada, né? Então, ele era uma pessoa muito difícil de entrevistar. Então, você percebe que se estabelece meio que um duelo de titãs ali, um dando umas alfinetadas um no outro, e você percebe, ao longo da entrevista, como o Rui vai, de certa forma, enredando o entrevistado e ganhando o entrevistado e conseguindo extrair dele coisas que ele não queria dizer. Isso acontece também na entrevista fabulosa com o Ibrahim Suede, que é outra figura muito controversa. Na época, era um cara que era associado à direita, aos militares, e considerado ignorante, tinha raiva dos intelectuais. E aí chega o Rui, muito jovem, né, nitidamente um garotão de esquerda e tal, e é recebido pelo Ibrahim com a maior má vontade. Ainda mais que o Rui estava fazendo uma entrevista para a revista Playboy, que era uma revista, né, que procurava extrair alguns conteúdos picantes, né, dos entrevistados. E o Ibrahim, muito esperto, muito inteligente, que de burro ele não tinha nada, ele foge de todas as perguntas. Um entrevistado dificílimo. E o Rui vai ganhando, ganhando, ganhando. E quando você percebe, o Ibrahim está contando tudo que ele queria e que ele não queria. Então, é uma coisa sensacional. E aí, sobre a arte de querer bem, você vai falar um pouquinho. Deixa eu falar primeiro desse aqui. Tá bom. Esse livro, Tréfego e Peralta, tem textos de mais diversos gêneros jornalísticos, né? Tem entrevista, tem artigos de opinião, tem reportagens, né? Tem crônica, tem, enfim, registros. Por exemplo, tem do lançamento do disco da Xuxa, não tem? São textos feitos, eu trabalhando nos mais diversos veículos, eu trabalhei em toda espécie de veículo jornalístico possível. Então, por exemplo, você ir cobrir, por exemplo, o lançamento de um disco da Xuxa, né, no ano de 1983, né,
ela não era ainda a Xuxa, né? Ela era só a namorada do Pelé nessa época, já tinha um programinha na TV Manchete e fazia uns disquinhos infantis, né? Então, me pediram para cobrir o lançamento desse disquinho da Xuxa. Eu fui, evidentemente, né, tinha que ir, né? Era repórter, contratado de um jornal, da Folha de São Paulo. E observei uma série de coisas, aí escrevi, né, um texto que saiu no dia seguinte, que a Heloísa achou que tinha qualidade para sair hoje. Né? Que importância tem o lançamento disso da Xuxa? Né? Nenhuma, né? Evidentemente. Mas um texto a respeito, né? Mostrando como era aquela figura, né? De repente pode valer. Né? Por exemplo, a Xuxa era muito jovem nessa época, né? E o Pelé estava ali por perto, até que chegou uma certa hora, ali, tipo 11 horas da noite, o carro do Pelé parou na porta e um cara abriu a porta, sinal para que tinha milhares de pessoas, né? Todas as pessoas do bairro, da rua, estavam lá em cima da Xuxa. E a Xuxa foi o sinal para a Xuxa, evidentemente, encerrar abruptamente o negócio, entrar no carro e ir embora para Santos, né? Onde ela morava com o Pelé. Aí eu termino, né? Não, tudo bem, está certo, são 11 horas da noite, hora das criancinhas irem para a cama. Ou seja, todos os textos, né, tem mais ou menos, tem esses gimmicks, né, tem essas punchlines, e tem ou então uma maneira diferente de ver aquele fato. No caso das entrevistas, são 3 entrevistas, com o Milor, com o Ibrahim e com um médico baiano especialista em reprodução humana, chamado Dr. Elcimar Coutinho, que é um gênio brasileiro, né, da ciência, muito pouco conhecido, nada conhecido do grande público. Né? Mas é o cara mais politicamente incorreto que pode existir. Já nasceu, Olha, as feministas, quando lerem esse texto, assim, eu acho que cortam os pulsos de ódio. É porque elas não leem nada, a não sei o que elas escrevem, porque senão leriam e ficariam muito indignados com o que o doutor Elcimar fala, e muito difícil também de refutar tudo que ele fala. Mas, enfim, foram entrevistas muito difíceis, mas ali eu acho que nelas, né, por exemplo, eu entrevistei o Tom Jobim, entrevistei o Tim Maia, foram também entrevistas muito boas, mas que você não podia fazer um livro inteiro de entrevista, então a Heloísa decidiu por essas 3 que ela achava que cobriam o espectro. Mas no caso você entrevistar Milor Fernandes é muito difícil, né? Porque ele era um gênio, muito inteligente, e era difícil você extrair qualquer resposta dele que ele não quisesse dar, né? Eu já sabia disso, que eu já conheci o Milor há mais de 15 anos. Então, como você faz para entrevistar uma pessoa dessa, ou o Ibrahim Suede, né? Ou o próprio Dr. Elcimar Coutinho? Você tem que se preparar, né? Essa preparação exige a leitura de muito material sobre ele, né? Outras entrevistas, os livros dele, se é que ele já fez, as colunas de jornal. Enfim, você tem que ter um conhecimento já, antes de sentar na frente do cara com um gravador, você tem que ser quase que uma pequena autoridade na vida daquele sujeito. E, principalmente, tentar conhecer os truques dele. E você tem que ir preparado, né, no caso. Eu fazia uma pauta nessas entrevistas para Playboy, que eram entrevistas de 5, 6 horas de fita gravada, às vezes mais, podendo ter 10 horas, não interessa. Enquanto o repórter não estivesse satisfeito, isso era combinado com o entrevistado. Ele dizia, olha, vamos fazer agora, vamos direto, 4, 5 horas, mas se achar que está faltando, eu volto amanhã, tá bom? Amanhã não posso, então volto semana que vem, tá bom? Tá bom. Ou seja, a entrevista minha com o Eduardo Mascarenhas tinha 20 horas de fita gravada para Playboy. Mas, enfim, nessa entrevista, né, nessa pauta de perguntas, né, eu nunca fui para uma entrevista com menos de 400 perguntas, né, para aplicar durante o tempo que precisasse. Né? E são perguntas que já são feitas, já são colocadas no papel, de modo a serem muito parecidas com o que vai sair depois na revista. Né? Então, são perguntas, inclusive, que contêm alternativas. Por exemplo, pergunta 130. Você acha que isso assim assado é não sei o quê? Aí, pergunta 131. Se ele responder sim, a pergunta 131A será X. Se ele responder não, a pergunta 131B será Y. Entendeu? Com esse tipo de alternativa. Né? Ou seja, nada deixado ao acaso. Se por acaso eu faço uma pergunta aqui, eu sei que essa pergunta é complicada, é a pergunta número 50. Ele vai fugir dessa pergunta. Então, na pergunta 80, eu já faço ela de novo com outra formulação, entendeu? Ou seja, uma série de macetes, né? Alguns eu aprendi
eu próprio fazendo, ninguém nunca me ensinou essas coisas. Também você não tem escola. Escola de jornalismo, pelo amor de Deus, não ensina concretismo, ensina um monte de coisa, né? E não ensina jornalismo, evidentemente. Porque os professores de jornalismo geralmente não são jornalistas, são só professores. Mas, enfim, eu fui aprendendo essas coisas sozinho. Macetes, né? Você está entrevistando alguém. Primeiro, nunca faça 2 perguntas ao mesmo tempo. Faça uma pergunta só, né? Espere ele responder. Se ele não responder satisfatoriamente, você faz de novo com outra formulação. Ou então deixa para pegar ele daqui a meia hora, né? Outra coisa, nunca interrompa o entrevistado. Ele começou a falar, você deixa ele falar. Ele vai falar enquanto ele quiser. Se ele fizer uma pausa longa, se der aquele branco, né, que costuma dar em entrevista, não se apresse em preencher o branco. Deixa que ele preencha, né? Ele vai ficar assim, meio incomodado com aquele branco, ele próprio vai falar e vai talvez dizer alguma coisa que ele talvez não quisesse dizer. Enfim, muitas Saber ouvir, né, Rui? saber ouvir, exatamente. Os repórteres de televisão que a gente vê aí, que fazem 2, 3 perguntas ao mesmo tempo, né, deixam o pobre do entrevistado sem saber o que dizer, e o entrevistado começa a falar, eles se desinteressam pela resposta, eles acham que o importante na entrevista é a pergunta. Não é. O importante é a resposta, não é a pergunta, evidentemente, né? Ou seja, esse livro tem uma... A Elô falou de jornalismo, realmente ele contém diversos gêneros e maneiras de fazer. Quer dizer, ninguém trabalha durante 50 anos em redação sem aprender alguma coisa, né? Eu já fui repórter especial, já fui chefe de reportagem, já fui editor de caderno, já fui editor de revista, já fui crítico, já fui cronista no sentido, já fui colunista, tipo fazer coluna de informações, de notas, enfim. Em jornal já fiz praticamente de tudo, exceto, como a gente dizia antigamente, exceto morder o cachorro, já fiz tudo, né? Morder o cachorro é uma gíria, brincadeira de jornalista, porque se o cachorro morde o homem, isso não é notícia, mas se o homem morde o cachorro, né? Então, alguns jornalistas têm que morder o cachorro para ter uma notícia. Eu nunca mordi. Rui, vamos tentar. Engraçado. Primeira vez que você fala tão longamente de Caratinga, hein? Como não? Várias vezes. Enfim. Tentando fazer uma linha do tempo aí, em todos os seus livros. Qual assunto você ainda não abordou? Vai lá. Alcoolismo, teatro, futebol. Vamos um pouco... Organiza. Olha, os livros realmente parecem que têm temas, né? Então, pela ordem, né? Quer dizer, o livro de Bossa Nova, Chega de Saudade, história da Bossa Nova. Depois a história de Nelson Rodrigues, um autor de teatro e jornalista. Depois a história do Garrincha, um jogador de futebol. Depois é um livro um livro de verbete sobre Ipanema, reconstituindo o que aconteceu num bairro importante do Rio, de 1920 a 1970. Depois um livro que é uma pequena história do Rio, né, de 500 anos do Rio, em 200 e poucas páginas, né, pegando não sei que ângulo exatamente, mas depois teve a biografia da Carmen Miranda, uma cantora e atriz de cinema. Depois teve uma história, A Noite do Meu Bem, a história do samba canção. E agora estou trabalhando num livro sobre o Rio moderno dos anos 20, do século 20. Então, dá a impressão de que são assuntos muito diferentes, né? O assunto mais óbvio realmente mas todos eles têm a ver com o quê? Heloísa te ajuda. Tem a ver com o Rio, né? Com o Rio, sem que é dúvida. o cenário que eu realmente Você conheço. é fixado no Rio, principalmente na primeira metade do século. A segunda metade me interessa menos porque eu estava lá, né? Eu presenciei tudo, eu não tenho muito o que aprender, né? Que eu fiz parte, inclusive, né? A partir de 1966, por exemplo, 67, eu já profissional, quer dizer, eu já estava muito em contato com as pessoas que eram notícia, né? De certa maneira. Então eu vi tudo de perto. Isso aí aí você começa a aprender demais, além das virtudes, né? Das qualidades, você começa a conviver com os defeitos daquelas pessoas. Então você tem menos motivos para admirar esse ou aquele.
Então, o passado não, como diz Nelson Rodrigues, o passado sempre tem razão, entendeu? Tá, mas defeito você se refere a quem, especificamente? Não, já por que você exemplo, fez não, essa veja frase? bem, depois que eu fiz o livro da Garrincha, Nelson Rodrigues, etc., eu queria biografar uma mulher, né? Então, eu tinha várias em mente, né? Da Leila Diniz, a Carmen Miranda, mais uma ou outra. E eu trabalhei com isso durante anos, pensando, né, como seria biografar uma ou outra. A Leila Diniz, que eu conheci pessoalmente, seria uma candidata importantíssima, né, para ser biografada. Ela já morreu há mais de 30, 40 anos. Era uma mulher muito inteligente, uma mulher muito bonita, uma mulher muito corajosa, uma mulher muito ousada, muito isso e aquilo. Um pouco diferente dessa Leila que se construiu hoje aí, né? Que a Leila era feminista. A Leila tinha horror às feministas, né? A Leila não tinha nada de feminista, tinha desprezo pelas feministas. A Leila era pobre, né? Ela não foi grávida à praia para chocar ninguém, ela foi porque foi, entendeu? Né? Ou seja, uma pessoa de uma naturalidade espantosa, né? Nada militante de nada, e se prejudicou muito por vários, né? Foi perseguida politicamente, embora não tivesse nada a ver com política. Enfim. Então, a Leila em si era um personagem extraordinário. Mas em volta da Leila, uma quantidade enorme de pessoas que eu não gostava, né? Que eu não tive, que eu conhecia bastante e não tinha nenhum motivo para apreciar ou admirar aquelas pessoas. Então, eu teria, ao biografar a Leila, conviver com essas pessoas, que várias estão aí ainda até hoje, teria que entrevistá-las, teria que, enfim, ter um contato com elas que eu não gostaria de ter. Então, foi por isso que a Leila não entrou. Então, de repente, eu me decidi pela Carmen Miranda, né? Que já estava morta há 50 anos. Pergunta, gente, vamos lá? Aqui. Traz o microfone aqui, fazendo favor, por favor. Só para explicar essa coisa do Rio, porque todos os livros se passam no Rio, né? Ah, é legal. Em alguma época do Rio. Inclusive a ficção, né? As duas vezes que eu fiz ficção, que foi um livro, Bilac Vê Estrelas, que é o personagem Olavo Bilac, se passa no Rio em 1902, 3. E era no tempo do rei, se passa no Rio, na chegada da corte portuguesa, em 1808. Essa história se passa em 1810. Agora eu vou te interromper. O Rui, quando decidiu fazer ficção, é uma piada sensacional, não é, Luiz? Toda a ficção dele é comprovada. Exatamente, Claro, ele levou meses pesquisando para fazer as duas ficções. Tinha pilhas de livros. O que é isso aí? Ah, isso aí é para Eu inventei isso aqui, eu quero ver se é verdade. Não, mas não é pelo seguinte, isso aí define muito também a diferença de trabalho entre eu e a Heloísa, que é o seguinte, a Heloísa, como toda ficcionista de verdade, ela não é ela, o Faulkner, o Jorge Amado e outros, são ficcionistas de verdade, ou seja, a quantidade de tramas que saem da cabeça dela, todo dia, o tempo inteiro, eu fico impressionado com isso. Isso é genial. Claro que ela usa um décimo, um centésimo das tramas que ela bola, ela transforma aquilo num conto, numa novela, num romance. Eu não consigo ter esse tipo de coisa. Eu não tenho a menor imaginação para inventar uma história. Eu acho que eu tenho um certo jeito para descobrir histórias, não para inventar, né? Então, alguns editores, né, insistem comigo que eu tenho que escrever um romance para eles, tenho que fazer uma ficção. Mas eu não tenho essa capacidade, eu não fico pensando em plot. Não, mas você um dia vai ter uma ideia. E aí você vai conversar comigo. Tá bom. Então, um dia eu tive uma ideia, que foi a ideia do Bilac, e depois tive a ideia do jovem príncipe Dom Pedro, quando chegou ao Rio, em 1808, 1810, quando se passa a história, ele se encontra com um menino de rua, menino que é, na verdade, o menino do Memória Sargento de Milícias, e os dois saem, fazem aventuras pela cidade e tudo mais. Só que tudo, nos dois livros, né, você tem a configuração da cidade, o nome das ruas, a ordem das ruas, os meios de transporte, a comida, os cheiros, as palavras, as gírias, as roupas, né? Tudo é rigorosamente verdade. Só a história que não aconteceu. Mesmo assim, em alguns casos aconteceu também. Ou seja, é uma maneira trabalhosíssima de fazer, né? E eu faço assim porque eu não sei fazer de outra maneira, porque eu só sei trabalhar com informação. Conta um caso que no você caso do demorou a Bilac, descobrir. exatamente, no caso do Bilac, né, tem uma cena no livro do Bilac em que o vilão, que é um padre e é associado a uma mulher, que é uma espiã, eles estão querendo roubar os planos do balão que o Zé do Patrocínio estava fazendo. Isso é verdade. Ele tentou fazer um balão igual ao do Santos Dumont, num hangar que ele construiu na zona no Rio.
Então, aconteceu que, na história, esse padre vilão e essa mulher se escondem lá no galpão. Quando o Patrocínio e o Bilac chegam, eles dão uma cacetada na cabeça do Bilac, desmaiam o Bilac, por isso que ele desmaia, ele vê estrelas, né? Então o Bilac vê estrelas, é por isso, e amarram o Zé do Patrocínio, roubam os planos e botam fogo no hangar, no balão e no hangar. Então, de repente, eu estou com o cenário em chamas, o herói desmaiado e o outro amarrado. E eu não sabia o que fazer. E agora, e aí, para onde que eu vou agora? Aí fui obrigado a perguntar para uma coisa que eu estava evitando fazer, pedir ajuda a ela. Né? O que eu faço? Aí ela disse, ué, acorda o Bilac. Não tinha me ocorrido isso. Claro. Aí acordei o Bilac, ele foi lá, desamarrou, assim, o troço pegou fogo, mas enfim. Né? Mas só para falar a coisa do Rio é o seguinte, toda essa história de Caratinga é muito bonitinha, tudo, foi a mesma coisa sensacional, quer dizer, o fato de ter nascido e sido crescido, né, numa cidade pequena, permitiu essa mobilidade toda, né, de poder ir ao cinema sozinho, sabe, ir jogar pelada, pegar uma bicicleta, sair voando pela cidade, né, também tinha muito poucos carros, etc. Enfim, era muito confortável. Meu pai não era exatamente pobre, ou seja, então era muito confortável tudo isso. Podia comprar todas as revistas de quadrinhos que eu quisesse, fazer todos os álbuns de figurinha, ter uma bola de futebol nova todo ano, entendeu? Carnaval, já saía para os bailes com um lance-perfume na mão. Naquela época era interessante. Então, o seu próprio pai te botava um lance-perfume, você saía para o baile de carnaval. Ou seja, era sensacional. Então foi muito confortável e eu sou muito grato a tudo isso, né? Mas isso foi só parte, na verdade, da infância, né? Porque meu pai, quando eu nasci lá, quer dizer, eu tinha 2 parentes em Caratinga, meu pai e minha mãe. E no Rio tinha 40, né? Que eram as primas dele, as sobrinhas dele, as irmãs dele, meus primos, meus tios, essa gente toda. E era um contato com o Rio impressionante. Naquela época, assim, de passar, como eu não estudava, inclusive, não tinha que ir para a escola, de passar meses, né? Passar o verão inteiro, 3, 4 meses do fim do ano, no meio do ano também. Então foi uma infância passada ao mesmo tempo em Caratinga e ao mesmo tempo no Flamengo, né? Na Lapa, onde moravam minhas outras tias, no passeio público, na Avenida Rio Branco, ou seja, na Rua do Ouvidor, ou seja, uma familiaridade muito grande com os grandes endereços do Rio, né? E o país inteiro, na verdade, exceto talvez o Sul, né? Vivia em função do Rio, os jornais que se liam os jornais do Rio, os times de futebol eram do Rio. O Rio, né? tinha uma a rádio era força do Rio, cultural, né? Na época que você que tinha desde sempre esse interesse em cultura, naturalmente tinha que ter a sua cabeça voltada para lá. Mesmo que você não tivesse passado boa parte da infância e depois se mudado ainda adolescente, a sua cabeça estar lá por causa da força cultural seria uma coisa mais do que natural. Meu pai foi para o Rio em 1929, né? E eu nasci em 48. Ele saiu de lá em 47. Ele sempre morou na Lapa. Então ele era mulherengo, ele gostava de carnaval, enfim, tem as fotos dele, né? Ele tinha uma vida muito interessante no Rio como jovem. E ele sempre teve a coisa do Rio também. Ele me dizia que a Rua Voluntários da Pátria era a rua mais longa do mundo, né? Ou seja, até esse tipo de coisa existia. Então foi muito natural, nessa coisa toda de ficar indo e voltando, que até a partir de determinado momento, em 1965, ele próprio fechou tudo que ele tinha lá em Caratinga, vendeu tudo e fomos todos para o Rio. Né? Então foi só a consequência natural. Isso, para mim, de certa maneira, foi importante porque eu já tinha esse conhecimento da geografia, do espírito da cidade, das pessoas, né, do jeito da cidade e tudo mais. E na hora de escrever, você não pode... Se eu vou fazer, por exemplo, uma biografia, uma reconstrução histórica, quando saiu Chega de Saudade, me ofereceram fazer a Semana de Arte Moderna. Eu recusei. Porque, olha, eu estava morando em São Paulo nessa época, eu cumpri pena durante 16 anos em São Paulo. Eu morei no estrangeiro 19 anos, 3 em Portugal e 16 em São Paulo. Em todos esses dias,
todos, não teve um dia que isso não acontecesse, eu li um jornal do Rio. Mesmo lá em Lisboa, eu recebia os jornais do Rio com um dia de atraso, né? Em São Paulo, eu tinha assinatura dos jornais. Então, quer dizer, eu morava fora, mas, na verdade, nunca saí do Rio. Apesar disso, eu não conhecia São Paulo o suficiente para fazer esse livro, entendeu? Só o tempo que eu ia perder para aprender a história de São Paulo, para me familiarizar com o espírito das ruas, não sei o quê, daquela época, né, dos anos 20, coisa parecida, ia ser um tempo perdido, que eu não ia, que não seria outra pessoa local ali, faria melhor isso do que eu. Então, quer dizer, então, os livros que eu faço, todos se passam no Rio, porque é o território que eu conheço, né? Você acha que a Semana de Arte Moderna em São Paulo foi decisiva para a história do Rio de Janeiro? Apagou a história do Rio naquela época, mas esse equívoco será corrigido o ano que vem. Não, a resposta que eu gosto não é essa. Não, eu estou fazendo um Rio que tem a seguinte ideia por trás, que é o seguinte: quando acontece alguma coisa importante na história, a tendência é aquilo ser usado para apagar o que aconteceu antes. Então, por exemplo, você teve a República, em 1989. O que os republicanos fizeram imediatamente? A primeira coisa a fazer, apagar todos os últimos anos do Império e passar uma ideia de que o Império foi uma porcaria, sabe? Que o Brasil era um atraso, que era isso e aquilo, porque a República que é importante, né? Fizeram isso em vários setores, né? Alguns até altamente cretinos, né? Por exemplo, a Floresta da Tijuca, por exemplo, tinha sido toda reconstruída pelo imperador Pedro II, né? Quer dizer, tinha sido a maior floresta urbana do mundo, que estava devastada, foi toda refeita, né? Toda replantada, né? E tudo mais. Isso terminou pouco antes da República. Aí veio a República abandonou a floresta. Voltou a devastar a floresta, né? Porque a Floresta da Tijuca era um emblema do Império, tinha que ser apagada, né? Só voltou a ser reconstruída em 1930. A Revolução de 1930, com Getúlio, fez o quê? Apagou toda a República Velha. Nós nunca estudamos República Velha na escola, né? Eu aposto que nenhum de nós aqui estudou direito República Velha. Eu aposto que aqui não deve ter 5 pessoas nesse auditório que são capazes de dizer o nome de 5 presidentes da República Velha. E muito menos na ordem em que eles foram presidentes e muito menos qual a importância de um ou de outro. Na nossa cabeça é tudo igual. Um monte de velhinho de barbinha, de bigodinho, com golinha de andorinha, né? E roubando na eleição, não sei o quê, aí veio o Getúlio, né, e botou a ordem no pedaço, né? Não é nada disso, mas, enfim, é o que nós fomos ensinados a que tivesse sido assim. E também a Semana de Arte Moderna, quando apareceu, evento este que não teve a menor repercussão, não vou dizer no Rio zero, né? Nenhum jornal noticiou aquilo, porque não tinha importância nenhuma. Como não saiu no Jornal do Rio, nenhum jornal do resto do Brasil ficou sabendo. Isso você pode conferir nos seus arquivos sobre o caso do Drummond de Andrade, que morava aqui em 1922. A gente não teve a menor ideia que aquilo aconteceu. Só fui saber alguns anos depois que aconteceu uma famosa Semana de Arte Moderna. E mesmo em São Paulo também, só foi noticiada no único jornal que que dava bola para aquilo, que foi o Correio Paulistano, que era o jornal da oligarquia cafeeira, da qual faziam parte os revolucionários da Semana de Arte Moderna, todos ligados aos oligarcas do café, que seriam derrubados em 30, né? É impressionante. Então, quer dizer, agora, e durante muitos anos seguintes, essa famosa semana não foi famosa, nem teve importância nenhuma, e foi abandonada até por eles. 20 anos depois, a partir de 42, eles começaram a reescrever a história da semana. Eles começaram a copidescar a história. A quantidade de gente que não passou nem perto, que começou a ser considerada parte daquela semana, é impressionante, né? Inclusive a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, em 1922, estava em Paris, tomando aulas com um pintor mais acadêmico de Paris. Não tinha nada a ver com modernismo nenhum. Ela só ficou sabendo que teve uma Semana de Arte Moderna quando ela voltou para São Paulo no fim daquele ano e conheceu Oswald de Andrade. Mas não, ela é arrolada de repente como tendo sido uma participante da Semana de Arte Moderna. Outro dia eu fiquei sabendo que a orquestra do Pixinguinha, que foi a Paris em 1922, foi porque isso foi um evento da Semana de Arte Moderna.
sendo que eu tenho certeza que o Oswald de Andrade e Mário de Andrade nunca tinha nem ouvido falar em Pixinguinha nessa época. Ou seja, essa história foi reescrita, né, de tal maneira que apagou tudo que aconteceu antes. Então, Então, o Rio era muito menos moderno do que São Paulo nessa época. O Rio muito menos moderno? era muito menos moderno. É claro, isso é uma provocação dele. O Rio não precisou ser modernista, porque o Rio já era moderno. O Rio já tinha... Não é que o Rio tivesse... O Rio não precisava ter o Oswald de Andrade nem Mário de Andrade. O Rio tinha o Leão Barreto, tinha o João do Rio, tinha o Vila Lobos, tinha o Luiz Peixoto, tinha Gilca Machado, tinha quem mais? Tinha o Cavalcante, tinha o Senhor, tinha o Pixinguinha, ou seja, tinha o Mário Reis, tinha o Francisco Alves. Tinha 500 pessoas, né? Não precisava ter... Enfim, então a ideia desse livro é o seguinte: eu vou contar uma história de uma cidade, numa determinada época, entre 1919 e 1930, que não precisava ser modernista, porque já era moderna, né? Tinha elevador há 30 anos, tinha telefone há 40 anos, tinha 10 mil carros, né? Ou seja, as pessoas já viviam num contexto de modernidade que evitava, que dispensava essa briga provinciana para acabar com o soneto, com a colocação de pronomes. Foram as grandes bandeiras dos dois Andrades lá. Mas deixa para o ano que vem isso. Ele ia fazer uma pergunta. Olá, boa noite. Meu nome é Marconi, sou jornalista, documentarista também. Agradecer essa participação aqui e dizer que, a partir do momento que eu li o Anjo Pornográfico e fiquei sabendo um pouco de Portinari, naquela história de Nelson Rodrigues, foi uma coisa que me fascinou, desenterrar histórias que a gente não conhece. Isso realmente me fascina muito no biógrafo Rui Castro. Rui, eu sei que a Elô tem uma parentesco com o Raul Seixas, né? Mas ela não tem culpa nenhuma disso. E você nunca pensou em fazer uma biografia sobre o Raul? Por favor, faça uma biografia sobre o Raul. Olha, veja bem. Comporte-se na resposta. Quando o Raul Seixas apareceu, eu estava fora do Brasil, trabalhando por acaso em Portugal. E quando eu voltei da Eletricina, ele já tinha acabado. Então eu não tive contato com o Raul Seixas, né? E nunca fui fã dele, sinceramente, porque eu não sou grande fã de rock. Mas aí, de repente, me vi primo de Raul Seixas. Impressionante. Eu eu não conhecia, passei a conhecer por causa da Elô, e gostei até de algumas letras dele, né? Tem uma meia dúzia de letras, é engraçado. Agora, já tem uma biografia dele que estava sendo feita por um rapaz lá de São Paulo, eu estava até ajudando o cara a fazer, e que poderia ser muito boa, mas aí teve aquele problema todo das censuras de biografias, né, que o Caetano Veloso e o Chico Buarque fizeram campanha de censuras de biografias, né? E esse menino se assustou, porque, inclusive, a própria pseudo-viúva do Raul ameaçou que o livro ia ser processado, que não sei o quê. As editoras ficaram com medo, né? Agora não tem mais isso, mas eu perdi contato com ele, não sei se ele completou o serviço. Ele ia fazer muito boa, você ia ficar sabendo coisas que iam balançar ou reforçar a sua admiração por ele. Biografia é para isso, entendeu? Não é só para elogiar, não. Biografia é para contar. Veja bem, você não pode fazer uma biografia, só fale bem da pessoa. O Tom Jobim, por exemplo, dificilmente dá uma biografia boa, entendeu? Teve uma vida bonita, uma vida, sabe, gostava de passarinho, né? Gostava de peixe, gostava de verdinho, entendeu? Você não tem uma... Olha, eu conheci o Tom durante 200 anos, fui à casa dele muitas vezes, andei para lá e para cá com o Tom, no Rio, em São Paulo, em Nova York. Você não encontra, sabe, um deslize, sabe, um defeito, sabe, uma canalice, não tem, sabe? É um horror para o biógrafo, entendeu? O biografado tem que ser um cretino de vez em quando, tem que ser um cara genial, mas tem que também ter seus defeitos, né? E aí, o pior foi quando o Tom morreu, me ligaram da Companhia da Letra e disseram: Rui, olha, os americanos querem a biografia do Tom e querem que seja você. Olha, e é para entregar daqui a 6 meses, para sair daqui a 1 ano. Ou seja, que bom, né? Mas eu pensei assim, não dá para fazer, o cara acabou de morrer, entendeu? O Tom, nesse momento, não tem um defeito, né? Tem que esperar anos, né, para começar, a pessoa começarem a... na verdade, ele era assim, sabe? Não pagava pensão, pelo menos alguma coisa. Coitado, foi não só um marido impecável, como, pior ainda, um ex-marido impecável, entendeu? Até isso, né? Um pai impecável, entendeu? Impressionante. Resultado, eu não aceitei fazer porque eu não ia achar defeitos nele, né?
Bom é você biografar Nelson Rodrigues, o que tem de defeito ali, é uma maravilha, e qualidade. Não, mas aquela frase sua, quando você disse para um amigo seu que ia fazer a biografia do Nelson Rodrigues, aí o sujeito virou para você e falou... Para quê? Passou a vida inteira atrás de uma máquina de escrever, não aconteceu nada na vida dele. É o que você pensa, é o que você não sabe. Vamos a mais uma pergunta para a gente ir para os autógrafos? Ô, Rui, boa noite. Meu nome é José Maria, sou conterrâneo seu. Estive aqui o ano passado e bati um papo com você. A Heloísa estava autografando e você virou para ela e falou: Heloísa, ele conhece o professor Francisco. Ah, sim, professor Francisco. Que foi seu professor. Lembro muito dele. Né? Devo muito a ele. Você me falou que devia muito a ele, né? Inclusive, eu lembro de você andando de bicicleta, indo tomar aula de português. Olha, era uma maravilha. Eu ia quase todo dia tomar uma aula particular com ele. Por aí. Mas olha só, essas aulas coincidiram com a Copa do Mundo. Essas aulas coincidiram com a Copa do Mundo de 58. E a aula era na hora do jogo, né? E sempre tinha jogo na quarta-feira ou na quinta. Então ele ligava o rádio do Valdir Amaral, passava a aula ouvindo o jogo do Brasil. A aula mesmo tinha pouca. Inclusive, porque você morava na praça, né? Ali perto do Cine Itaúna, né? Cine Brasil, e ele morava mais naquela subida, né? Aí eu queria te perguntar uma coisa que sempre me inculcou, que eu saí de Caratinga também e vim fazer desenhos, cartoons e escrever aqui em Belo Horizonte. Aí todo mundo me pergunta, por que o pessoal que sai de Caratinga, numa geração de 50 e 60, tem essa parte de jornalista, de literatura, né? Eu posso citar desenhista também, né? Mayrink, Wagner Tadeu Horta, né? Cantor, Aguinaldo Timóteo. Só pode ser a água, né? Ou leite. Eu também. Que seja boa a água, né? Mas Peraí, não, agora eu gostei, peraí. Dependendo canta, dependendo escreve, dependendo desenha, como é que é esse negócio? Timóteo canta, Ziraldo escreve, Ziraldo tal. E a família toda, né? E você também. Mas olha só, isso aí certamente é porque você foi amigo do seu pai. É porque você é de lá, entendeu? Então você sabe as pessoas que saíram de lá. Se você fosse de Cataguases, você ia citar 30 nomes. Se fosse de não sei de onde, ia citar outros 30, entendeu? Não, mas foi uma época que que uma turma saiu assim para essa área. Então todo mundo falou assim: você, o cara do planeta da TV Globo virou para mim. Mas vem cá, todo mundo que sai lá de Caratinga é desenhista, quer dizer, contando, né, para mim. É um artista, né? Então eu falei assim, não, isso aí deve ser momentos, né, de uma cidade que aconteceu isso. E aí citou seu nome também, né, como escritor, jornalista. Mira Leitão, né? Eu estudei no colégio dos pais dela, fui colega das irmãs mais velhas dela, né? Também uma pessoa colégio, né? Colégio de Caratinga, né? Olha, isso aí eu não sei explicar isso. Eu sei que no meu caso, por exemplo, eu não tive contato nenhum com nenhuma dessas pessoas que saíram de lá, né? Eu conhecia o Aguinaldo Timóteo, estava sempre por lá, conhecia muito bem o pai dele, o irmão dele. Ele ia ao Rio, dizendo que ia vencer, que ia virar cantor, não sei o quê. Ele voltava para lá, ficava mais 6 meses, como se tivesse sido derrotado, né? Até que um dia foi e não voltou mais, né? Depois eu acabei conhecendo o Aguinaldo lá no Rio. E o Wagner foi na minha esteira. Aí sim, né? O Wagner foi porque eu fui, né? Dali a algum tempo, daí um ano ele apareceu lá, né? Mas, por exemplo, o Ziraldo, não tive nada a ver com o Ziraldo, entendeu? Eu fui conhecer o Ziraldo no Rio, algum tempo depois. Inclusive, outras pessoas me ajudaram muito antes do Ziraldo. O Ziraldo até nem se conformava muito com isso, de não ter sido ele o meu protetor, entendeu? Que não foi mesmo, né? Eu não devo nada a ele, né? Não somos nem amigos mais há muitos anos. Mas eu acho eu acho que aquela época que foi uma época muito propícia que essas coisas acontecessem, né? Não sei se hoje assim também, eu não acompanho mais também, né? Pelo que você fala, Caratinga, certamente como muitas outras cidades pequenas, era um microcosmo que tinha uma vida cultural muito rica. Exatamente, era muito interessante, sabe? E também era ligado a Rio Bahia, né?
O contato com o Rio, você sabe, era total, né? Era total. Total. Não Cara, tinha ia de contato manhã nenhum, no não tinha contato Maracanã. com Belo Horizonte. Tinha contato com o Rio, né? Direto com o Rio. isso. Né? E como eu Isso, falei, isso. era um isso núcleozinho urbano muito interessante. Tanto que eu já escrevi uma vez que eu só fui ver uma vaca na vida com 50 anos de idade. Mas como você nasceu em Caratinga, você pode nunca ter visto? Esse texto não está no trecho Eu acho que literal? deve estar aqui esse texto da vaca. Olha, é de facílima explicação. O negócio, naquela época, você tinha dois partidos políticos importantes. Um que era o partido dos grandes fazendeiros, latifundiários, que governavam tudo, eram os prefeitos, governadores, que era o PSD. E tinha a oposição, que era a UDN, que era um partido urbano de comerciantes, pequenos comerciantes e profissionais liberais, etc., tal, que era contra essa turma. Eles não se davam entre si, né? E é claro que o pessoal do latifundiário ganhava todas as eleições, porque trapaceava, roubava as eleições, ganhavam sempre. Voto de cabresto, aquelas coisas. Então, a oposição ficava lá rosnando, né, porque perdia todas as eleições, inclusive meu pai. Né? Então, é o seguinte, pelo fato dele ser da ODN, ele não era amigo dos latifundiários, dos fazendeiros. Eu não ia a fazendas. Né? Eu não tinha esse contato essa coisa maravilhosa que muita gente teve de vir passar férias em fazenda, né, ver a vaca, ver a porca parindo, né, sendo estripada, essas coisas maravilhosas eu nunca vi, entendeu? Né? E também não vi vacas, né? Porque você não tinha vaca dentro de Caratinga. Não tinha, era proibido ter, né, vaca passar lá, então não passava, então não via carro, né? E tinha carroças puxadas a burro, mas depois parou de ter também. Mas vaca jamais, entendeu? E como eu não ia para fora, eu passava férias, eu passava férias no Rio, na praia. Né? Chamava a empresa aérea que servia Caratinga. Primeiro foi a Nacional Aerovias. Né? Ela tinha um voo para o Rio 3 vezes por semana, e esse avião voltava também 3 vezes por semana. Então, segunda, quarta e sexta você ia para o Rio, terça, quinta e sábado você voltava para Caratinga. Toda semana. Depois a Nacional foi comprada pela Real Aerovias, que continuou mantendo esse serviço de linha regional. Aí, lá para 1960 e pouquinhos, a Varig comprou a Real e acabou com tudo, naturalmente. Pergunta, gente, para a gente ir para o autógrafo. Boa noite. É um prazer estar aqui vendo dois escritores que eu tenho muita admiração. E sou baiano, sou recém-chegado aqui. Tem uma semana que eu estou em Belo Horizonte e já recebi esse presente da cidade, que é ver Rui Castro, que é o meu biógrafo do coração, e Heloísa Seixas. De vez em quando eu fico lá no Facebook dela, comento, interajo lá, mande um abraço pro Rui. Eu não sei se ela está mandando. É o Theo, tá lembrada? Mande um abraço pro Rui. Eu sempre transmito os recados, Tá porque o certo. Rui é totalmente avesso. eu O percebi, Rui não tem nem celular. E tem não celular. dirige. Eu sou pobre. Nunca dirigiu. Pois é. Interessante. E eu me lembro que assim, na minha adolescência, eu comecei a ler, devia ter fazendo época de cursinho pré-vestibular, me caiu aquela coleção em mãos do Teatro Completo do Nelson Rodrigues, que é organizado pelo Sábato Magaldi. Infelizmente morreu há pouco tempo, nos deixou. E foi uma paixão assim avassaladora. Quer dizer, meus colegas estavam lendo Harry Potter, eu estava lendo Engraçadinha. E aí teve a época da adaptação da Globo, com a Alessandra Negrini, e Nelson foi muito forte na minha vida. Em seguida, cai nas minhas mãos o Anjo Pornográfico. Que Mas o Anjo Pornográfico é anterior à Globo, sabia? eu sei, é de 92, não É. foi? Na verdade, só foi possível ter aquilo, o Fantástico passar uma vida como ela é, todo Exato. domingo, né? Não, eu estava falando da vida como ela é, teve a vida como ela é. Certo. É porque é o seguinte, eu vou tentar situar. Negrini a sua foi... biografia é de 92, agora Engraçadinha, a Globo fez em 95. Pois é. E a vida Exatamente. como ela é em 1996 no Fantástico. É isso aí, é isso mesmo. Correto. E aí, foi assim, quando eu li a sua biografia, foi um impacto muito grande e que veio coroar essa grande admiração que eu já tinha por Nelson, porque você lê o Anjo Pornográfico, não parece que você está lendo a biografia de uma pessoa, de um grande escritor, de um homem absolutamente genial, mas parece que está lendo ficção, porque é um carrossel de desgraça, é tanta morte na família, é tanta coisa, que não parece que aquilo é uma biografia. Parece que se fosse criada, talvez não seria, se fosse ficção, talvez não seria tão, né, Exatamente. como tão forte como é. Agora, falando a respeito dos jornais, que eu também sou um grande fã de jornal e jornal de papel, inclusive eu acho que você tem um hábito que eu também tenho,
que é de recortar crônicas de jornal que eu gosto. Eu li, gostei, concordei, recorto aquela crônica, inclusive as suas, e faço uma pasta. Eu tenho crônicas suas guardadas, as da Heloísa também. Eu me lembro que uma que você escreveu, eu adoro, você fala das ruas de Lisboa. Você fala que os nomes são muito ternos das ruas de Lisboa, não é isso? São profissões, ao passo que as ruas no Brasil é nome de político. Quer dizer, é complicado. Eu queria fazer uma pergunta, dito isto, queria dizer que você é o meu biógrafo, está aqui, viu? E O Anjo Pornográfico é o meu livro de cabeceira. Insuperável, ninguém vai conseguir escrever uma biografia Uma completa do Nelson Rodrigues como Rui pergunta, Castro. por favor. A minha pergunta, rapidamente. Eu ouço falar há muito tempo que o jornal de papel, o jornal impresso, ele tende a sumir. Só que eu estou ouvindo essa conversa há muito tempo, só que eu passo pela banca e estou vendo lá todos. Eu queria saber da Heloísa e do senhor se vocês acreditam realmente que o jornal impresso ele vai acabar, ou isso é uma falácia. E queria saber do Rui se você concorda que a pior companhia, a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Fez duas perguntas. Você contrariou uma cláusula pétrea que eu acabei de falar aqui. Não se deve fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Sabe, porque o cara responde só a última, ou a que ele quiser, entendeu? Esquece a que ele não quer, né? Então vou esquecer essa última pergunta. Olha, eu já passei muitos anos acreditando que o jornal de papel era sabe, indestrutível, né? Por mais que os avanços da eletrônica aí acontecessem, o jornal de papel ia ter sempre uma função, né? Mas eu começo agora a ficar meio temeroso que isso não seja verdade, porque os jornais de papel não estão sabendo, sabe, se adaptar à nova realidade, né? Por acaso, o Globo e a Folha, que são os jornais que eu leio diariamente, eu leio o Estadão só fim de semana, começaram agora com uma grande quantidade de colunistas, né? Esse é o futuro do jornal de papel, entendeu? Você ter opiniões, né, variadas, contraditórias, não sei o quê, e abalizadas, etc. Tal. Porque se você, para informação, você não está precisando mais, né? Embora os meios eletrônicos não estejam ainda te dando a informação no nível que ela precisa ser dada. A informação é uma coisa que custa muito caro. A informação bem feita, bem apurada e bem escrita tem que ser feita por profissionais, sabe? E, infelizmente, o que você vê aí nos online é um monte de matéria mal apurada, mal escrita, beça, sabe? É uma vergonha. Para não falar das famosas fake news, né? Exatamente, sabe? Você não tem tempo de apurar, você recebe um troço aí pelo Facebook, sei lá por onde, já joga no ar aquilo sem apurar. Isso é o jornal impresso, ele não faz isso, porque o jornal impresso tem tempo, sabe, para investigar, para ver se é verdade, sabe? Se for verdade, vai aprofundar, se não for verdade, vai desmentir, né? Então, eu estou com medo de que, por incapacidade de se adaptar aos novos tempos, os jornais impressos, daqui a alguns anos, tendem realmente a desaparecer. Vamos à última pergunta aqui, por favor. Como é que você chama? Boa noite, meu nome é André. Eu queria rapidinho fazer um agradecimento a você, Afonso, e de modo geral a todos Sempre um Papo por toda a equipe, né, por esse programa aqui, que é uma coisa maravilhosa. Eu adoro vir aqui, adoro me sentar aqui. Eu conheci o Sempre um Papo pelo YouTube, né? Ficava sempre vendo Sempre um Papo. Falei, o que é isso? Pesquisei e falei, velho, é perto da minha casa. E aí eu comecei a vir aqui e descobrir escritores que eu nem conhecia, como vocês dois. Eu vim aqui ano passado e conheci vocês, e isso abre muito o meu mundo, e os livros que eu conheço, os escritores que eu conheço, e aí eu vejo os escritores saírem do meu livro, da contracapa, e estarem muito perto de mim. Isso é muito gostoso, eu adoro vir aqui. E obrigado. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado. E a minha pergunta para a Heloísa, vocês dois falaram a história de vocês com a escrita, a trajetória de vocês, histórias muito diferentes, né? Você disse que, a princípio, foi muito difícil, foi angustiante, aflito escrever um livro. Eu queria saber como é que é hoje, se você está um pouco mais tranquila e se existe uma insegurança quando você escreve para saber, pô, isso está bom, isso não. Ou se você já aprendeu e falou, agora eu consigo fazer tranquilo aqui, falar, não, estou no caminho certo, a linha está indo bem.
Queria ver como você... Não, a gente não aprende nunca, a gente não deixa de ser inseguro nunca, e é bom que seja assim, né? Se você, de repente, acha que você já está fazendo maravilhas, é porque você já entregou o jogo. Eu conheço um inseguro, sabe, que... Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu comecei a escrever, o Rui estava pesquisando para fazer justamente o que ele chamou de a grande obra-prima dele, que é O Anjo Pornográfico. É um livro que eu acompanhei talvez mais do que qualquer outro livro do Rui. Eu participei assim com ele de toda a apuração e tenho até muito orgulho dele ter feito um agradecimento a mim. A última linha dos agradecimentos, ele diz que o livro pertence a mim. Ele não dedicou o livro a mim, dedicou à mãe dele, porque aprendeu a ler ouvindo a mãe dele ler Nelson Rodrigues, né? Mas ele fez esse agradecimento. Eu fiquei muito feliz. E, realmente, eu acho que foi um dos maiores impulsos para eu continuar escrevendo, quando eu comecei com aquele surto, que eu não sabia direito o que era, e eu comecei, de repente, a perceber que talvez eu estivesse escrevendo ficção. Será que eu vou ser escritora? Vou ser ficcionista? Nos momentos em que eu comecei a me perguntar isso, eu estava convivendo com o Rui, apurando para publicar o Anjo Pornográfico. Ele já tinha feito o Chega de Saudade. Ele era um cara super consagrado já. E ele era de uma insegurança. Ele tinha tanto medo, ele tinha tantas dúvidas, ele perguntava tantas coisas para mim, e ele parecia ouvir tanto o que eu tinha a dizer, que eu pensei, poxa, se esse cara, que já fez tudo o que ele fez, tem tanto medo, eu posso ter coragem. Não, veja que é bem, o contrário do medo. eu estava trabalhando com um formato ainda quase que virgem no Brasil, né? Quer dizer, como é que era a biografia no Brasil antigamente? O que é uma biografia? Biografia você descreve a vida e a obra de uma pessoa. É isso, não tem como fugir disso. Evidentemente, usando os dados da vida real. Como é que eram as biografias até então no Brasil? Por incrível que pareça. Era só a obra da pessoa. Então, por exemplo, você tem a biografia do Machado de Assis, 4 volumes, pelo meu amigo Raimundo Magalhães Júnior, chamado Machado de Assis, Vida e Obra. Infelizmente não é só a obra. Machado de Assis passa os 4 volumes sem ter um ataque epilético. É impressionante, né? Por quê? Porque era feio, era chato, talvez, né? Agora não tem mais isso, mas na época, o próprio nome, o próprio título, O Anjo Pornográfico, quando esse título me veio à cabeça, assim, já com 1 ano e meio de trabalho já no livro, eu telefonei para o Luiz Schwartz, dono da companhia dele, e falei, Luiz, tive uma ideia para título, mas estou na dúvida, porque essa palavra é muito pesada. Qual é? O Anjo Pornográfico. Aí ele, ficou aquele silêncio no telefone de 30 segundos. Ele disse, genial, vamos dar. Mas e a palavra pornográfico? A palavra pornográfico era uma palavra feia, né, em 1992. Né? Então, por exemplo, e a maneira de construir a história, né? Ou seja, uma coisa baseada só em informação, é claro que escrito de uma maneira que torne a leitura agradável para o leitor, né? Mas eu ficava na dúvida. Eu perguntava para ele, Luiz, você acha que está bom isso? Você acha que vão entender? Você acha que está claro? Sabe? Eu não poderia explicar melhor? Sabe? Ou seja, eram dúvidas que eu tinha, né? Mas aí, né, passaram-se muitos anos, né? Já fiz vários livros do gênero, então, naturalmente, eu continuo inseguro. Fala só para encerrar, fala como é que foi a batalha, o diálogo ou o desafio de fazer as capas, as fotos das capas. Do Anjo e do Garrincha, por exemplo. Escolher a foto. Eu insisto em participar de toda a produção do livro, né? Isso é outra coisa também que eu fiquei sabendo que era uma coisa que ninguém fazia. Ou seja, que a maioria dos escritores acaba de escrever,
entrega para a editora, ou antigamente você entregava um maço de papéis, né? Agora você manda um arquivo para lá. E esse autor só ia ver o livro depois, com o livro impresso, né? Eu nunca achei que isso fosse a maneira certa de fazer. Quer dizer, primeiro, ninguém conhece melhor o livro do que eu, né? Então, por exemplo, se o livro vai ter fotografia, vai ter ilustração, vai ter imagens, eu tenho que participar da confecção, né, da paginação e da diagramação dessas fotos. Primeiro, eu tenho uma experiência de jornal e de revista ilustrada de 40 anos. Eu saberia paginar um livro se eu quisesse. Mas não, deve-se trabalhar com o diretor de arte, porque o diretor de arte é um profissional, ele sabe macetes que eu não sei, e ele sabe principalmente desenhar os macetes que eu não sei desenhar. Mas eu sento ao lado dele e escolho, aqui vai entrar essa foto, aqui essa foto devia ser uma página dupla, aqui essa foto devia estar espelhando com essa aqui, não sei o quê. E a capa, né? A capa é sempre um problema. A capa do Anjo Pornográfico, por exemplo, foi a primeira capa que usou, uma das primeiras capas no Brasil que usou o recurso de computador. Porque você pode ver aqui na capa, você tem o Nelson Rodrigues numa rua. Na quarta capa é a rua sem ele. Só que onde estava atrás dele tem rua. Aquilo foi construído com computador. Em 1992, isso era uma façanha. Tanto que o Hélio de Almeida, o autor dessa capa, ele foi fazer essa capa no computador da DPZ. Nem ele tinha esse computador, né, que podia fazer isso. A capa do livro do Garrincha, que foi atacada por várias pessoas, porque eu mostro que o Garrincha está sentado numa cadeira com os olhos fechados, né, está de bermuda, descalço. Tá vendo? Botaram ele bêbado. Nessa foto eu conversei com o fotógrafo. Não, o Garrincha não estava, o Garrincha estava cochilando quando essa foto foi feita, né? E você descobriu ela lá no estado de Minas naquela época, não foi? Essa foto, por acaso, é da editora Abril. Do Cruzeiro, não? Não, o Cruzeiro peguei um monte de fotos do Cruzeiro, um monte, do estado de Minas. Mas essa foto da capa foi da editora Abril. E aí para provar que essa foto não desmerece o Garrincha, ao contrário, houve um grande capricho nessa foto. Se você ver bem, o Garrincha está sentado, está com os olhos fechados, mas tem uma luz que sai da janela e atravessa ele. Essa luz não existia na foto original. Foi o Hélio de Almeida que botou essa luz em cima dele. E o mais impressionante, o Hélio fez as unhas do Garrincha. As unhas do Garrincha eram um horror, enormes, imundas, né? Sabe, as unhas de um homem abandonado, realmente. O Hélio, sem me consultar, mas depois eu aprovei, ele fez as unhas do Garrincha. O negócio é manicure do Garrincha. Fez uma manicure nos pés do Garrincha, fez uma pedicure no Garrincha. Ou seja, o Garrincha foi tratado com muito amor, inclusive na capa, né? A biografia da Carmen Miranda são duas capas. Tem uma capa e tem uma sobrecapa, né? Na capa tem ela de baiana, colorida, toda bonita. Mas a ideia do livro é que antes dessa Carmen Miranda, houve uma Carmen Miranda brasileira, muito mais importante que a Carmen Miranda americana, né? Que era uma Carmen Miranda em preto e branco, elegantérrima, né? Bonita, e criadora da música popular, criadora do samba, da marchinha de carnaval, enfim, tudo que a Carmen Miranda fez de genial. Então, a sobrecapa é a Carmen de baiana colorida, e aí você tira, e embaixo tem a capa de verdade, uma foto em preto e branco da Carmen brasileira. Ou seja, todas as fotos têm mais ou menos uma ideia. Todas as capas têm uma ideia. Rui, Elota é ano que vem com os livros novos. Você quer dizer que você termina ano que vem? Isso que eu estou fazendo é para Final do sair, ano, né? Sair em novembro do ano que vem, às vésperas da década de 20, fazer 100 anos. Né? Beleza. Muito obrigado de novo. Até a próxima. Obrigada a vocês. Um prazer sempre.